enfermaria, tá? É um paciente que, como está em ventilação mecânica, ele não fica em enfermaria. Então, aqui, ó, eu tenho bombas de infusão desse lado, as réguas, aqui como a gente tem na FADBA, né, com pontos de luz, enfim, né, ar comprimido, oxigênio, né, enfim, né, a gente tem tudo aí. Esse paciente aqui, ele está entubado, né, intubação orotraqueal. Lembrando que quando a via oral é uma via de difícil acesso para o médico, é uma via que não está pérvia, é um paciente que de repente fez um trauma com esmagamento de face, fraturas de arco mandibular. Então, o médico, muitas vezes, ele não consegue laringoscopar o paciente, e aí a intubação é nasal com um tubo menor, considerando-se aí uma carga resistiva maior para esse paciente, porque o tubo, de fato, é menos calibroso, aí vai entrar um tubo número 5, um tubo 6, né? Um tubo que normalmente usaria para pediatria e que a gente vai estar utilizando para paciente adulto, tá? Doutor, Oi. e por que não faz logo um atraco nele? Então, traqueostomia é um procedimento que não é procedimento de emergência. Você entende? É um procedimento eletivo. O procedimento de emergência é uma cricostomia. Cricostomia é um procedimento de emergência para pacientes que precisam ter via aérea pérvia e não tem. Por exemplo, um edema de glote. O edema de glote, o paciente comeu lá, sei lá, um caranguejo ou inalou algum gás tóxico e faz um edema de glote, né? Quando esse paciente faz isso, o SAMU chega, o médico se depara com aquela cena, laringoscopa, tenta entubar, percebe que não está tendo via aérea, não está conseguindo entubar, ele vai lá, palpa o ligamento cricotireoide, faz a incisãozinha cirúrgica e o tubo orotraqueal ele vai entrar por aqui, né? O tubo orotraqueal vai ser passado pela região do pescoço, externamente, né, ao paciente, beleza? Eu confesso a vocês, assim, que nesses 10 anos de Clériston Andrade, eu só vi um único paciente assim, e que depois de uma semana, 10 dias, ele evoluiu para o óbito. A gente não conseguiu de forma nenhuma tirar, tentamos tirar, né, tentamos evoluir uma intubação, não deu certo. O médico tentou intubar de novo, laringoscopando, já uma semana o paciente internado lá, não deu certo, ele passou o tubo de novo pelo orifício da crico. Só que assim, cricostomia é procedimento de emergência, traqueostomia é procedimento eletivo, que se faz em centro cirúrgico para paciente que não está progredindo o desmame ventilatório. Então, esse paciente ele vai poder ficar entubado com, olha só, o corte que a diretriz brasileira de ventilação mecânica usa são 7 dias de intubação. Lá no Clériston Andrade, a gente usa até 15 dias. O paciente ele fica num corte máximo de até 15 dias em ventilação mecânica. Depois disso, a pressão do balonete, do cuff, pode começar a gerar isquemia e os efeitos deletérios da ventilação prolongada que o paciente experimenta. Tipo, perda de força da musculatura acessória, perda de força diafragmática, o paciente que evolui para congestão pulmonar, paciente que evolui para pneumonia associada à ventilação mecânica. Então, tem uma série, assim, de comorbidades que podem surgir no paciente quando ele fica com a ventilação mecânica prolongada. Então, se o paciente, lá no Clériston Andrade, chega a 15 dias de ventilação mecânica e a equipe da fisioterapia, a equipe médica não conseguiu evoluir extubação para esse paciente, aquele passa a ser um paciente eletivo para traqueostomia. Como eu disse a vocês, a traque é um procedimento eletivo. Sendo procedimento eletivo, como é que vai ser feito, professor? A família é avisada que o paciente precisa ser traqueostomizado, a família assina um termo de consentimento e anuência em relação à traqueostomia, e só depois a equipe cirúrgica ou o médico intensivista, quando ele tem habilidade para fazer isso,
ele vai lá e faz a traqueostomia no paciente, e aí decanula-se, estuba-se o paciente, e aí se faz a canulação do paciente com a colocação de um traqueóstomo plástico, né, de um traqueóstomo que pode ser acoplado à ventilação mecânica. Então, aí eu espero ter respondido, Matheus, a sua pergunta. Então, traqueostomia não é procedimento de emergência, a cricostomia é, mas quando a gente entende que aquele paciente ele vai precisar de um tempo prolongado de ventilação mecânica, na hora da intubação, muitas vezes o médico vai intubar pelo nariz, tá, do paciente. Aqui eu vejo a fixação da tráqueo. Essa é uma fixação super chique, né? Então, essa daqui é uma fixação que ela é de PVC, né? Siliconada. Então, assim, é um negócio muito legal. A gente recebe, de vez em quando, alguns pacientes lá no Clédito Andrade que vêm da rede privada de hospitais daqui de Feira de Santana e que chegam lá com esse tipo de fixação. A SAMU estava utilizando essa fixação, então alguns pacientes que chegavam no SAMU intubados, eles já chegavam com essa fixação e a gente fazia questão de manter essa fixação e ir trocando só o velcro aqui atrás, ó, só essa partezinha daqui de trás. Lá no hospital, a gente normalmente faz essa fixação com esparadrapagem, né? Então a gente fixa utilizando esparadrapo, se corta 3 ou 4 fitas, se coloca uma como âncora, né, acima da boca do paciente, né, até mais ou menos a metade assim da face do paciente. O paciente está entubado, já se faz um enrolamento do esparadrapo na região da TOT, né, na região do tubo. Se coloca 2 lados, um para cada lado por cima da ancoragem que você fez e vem com um último esparadrapo e fixa em cima. É claro que assim, pessoal, não dá a segurança que isso dá, porque o paciente pode suar, né? E aí o suor vai perdendo aquela adesividade do esparadrapo na face, enfim, mas é o que se tem, então é isso que se usa, tá certo? Mas o ideal, o modelo ideal é isso aqui. Esse paciente ele está utilizando um circuito de aspiração fechada. Então, isso aqui que você vê, ó, associado aqui ao ventilador mecânico, tá vendo? Dentro desse saquinho aqui, é um circuito de aspiração fechada. Circuito de aspiração fechada, ele é indicado para o paciente em várias situações, por exemplo, paciente que está precisando usar PIPs mais elevadas, pacientes que têm doenças infecto-contagiosas, né, tipo Covid-19, tuberculose, enfim, né? Então, são pacientes que a gente precisa evitar despressurizar do ventilador mecânico. Então, se indica utilizar esse dispositivo, que a gente chama de sistema de aspiração fechado, esse é o nome, mas assim como o Bombril, né, que o nome é esponja de aço, e o Bombril ficou famoso, então muitos profissionais da saúde chamam isso aqui de traquequé, né? Traquequé é a marca do dispositivo, mas pela relevância, né, do uso, passou a ser o nome do aparelho. Aqui a gente vê um tubo teste, ó, que não deveria estar empendurado aqui, né, mas isso aqui é um tubo teste para testar o ventilador mecânico. Aqui o ramozinho inspiratório, parece, ou expiratório, parece mais o ex, parece a cassete expiratória aqui deitada nesse ventilador mecânico, né? Então aqui parece mais a cassete expiratória. As duas traqueias aí do ventilador, né, os circuitos, um Y aqui, a traqueirinha conectada aqui no sistema fechado de aspiração, tá certo? Então é isso que a gente, aqui a haste, né, para fixar as traqueias do ventilador, é isso que a gente consegue identificar aí nesse cenário. O fisioterapeuta, enfermeiro aqui, o médico aqui, chegando para falar com o paciente. A gente vê que é um paciente que está com abertura ocular espontânea, né? A gente não sabe assim, o estado
de nível de consciência desse paciente, mas como ele está abrindo o olho, não se utilizaria a escala RAS, né, que é a Rational Assessment Sedation Agitation Scale, né? Então, a gente não usa a Rashomon, né? A gente vai usar a escala de Glasgow. Paciente com o olho aberto aqui, ó, as bombas parece que já estão desligadas. Então, é um paciente aqui que provavelmente vai evoluir aí para uma extubação, dependendo do que fez ele utilizar esse traquequé aqui, né? Então, se é um paciente que está, sei lá, com o leuco baixando, né, as escórias infecciosas diminuindo, o quadro pulmonar se resolvendo, aí está tranquilo. O profissional de saúde deveria estar com máscara, deveria estar com luva, né, deveria estar com um gorro aqui, mas quando o sistema está fechado assim, o risco de contaminação passa a ser muito baixo, porque a gente fechou o sistema, né, então o risco de contaminar é muito pequeno, tá? Então, isso aí é um panorama desse cenário aí, para que você, muitos de vocês que estão fazendo a visita lá com o Almir, já devem ter visto esse cenário, pelo menos aqueles que tiveram a oportunidade de chegar lá e ver pacientes, né? Os meninos me disseram que não tiveram essa oportunidade, mas aqueles que chegaram lá e viram pacientes, enxergaram um cenário como esse aí, tá? Então, vamos partir aqui um pouco para a história da ventilação mecânica, né? O primeiro relato histórico da ventilação mecânica, ele é atribuído a Hipócrates, né, que é considerado o pai da medicina, ali viveu em torno, né, de 460 a 370 anos antes de Cristo, né? Então ele deve ter vivido aí algo em torno de 90 anos, mais ou menos, né? E ele descreveu a função da respiração e o tratamento para situações eminentes de sufocamento, por meio de uma canulação da traqueia ao longo dos ossos da mandíbula. Então, assim, o que é que Hipócrates fez? Foi o primeiro relato histórico de tentativa de intubação orotraqueal, né? De se canular um indivíduo vítima de sufocamento, canular o indivíduo e tentar, a partir daquela canulação, deixar a via aérea perto. Quais eram os instrumentos utilizados na época? A gente não faz ideia, porque nessa época não existia plástico, não existia PVC, nada disso. Então, pode ter sido com um bambu, com algum instrumento extremamente rudimentar da época, mas que quando ele o fez, ele deve ter percebido, né, que a ventilação começou a acontecer e existe esse relato na história, tá? Por volta... Deixa eu só botar o colega aqui na sala. Então, por volta aí de 384 a 322 anos antes de Cristo, Aristóteles, ele notou que quando os animais eles eram colocados em locais hermeticamente fechados, eles morriam. Então, é claro que na época, né, tudo se fazia de forma muito empírica, né? E foi um empirismo, na verdade, que partiu para que esses indivíduos eles começassem a descobrir as coisas através de um pensamento cético, né? De ver para crer. Então, assim, eles colocavam os animais nesses ambientes fechados e eles percebiam que os ambientes morriam, e aí o Aristóteles chegou à conclusão de que o ar fresco era essencial à vida, né? Não sentia ainda o conhecimento da importância do oxigênio e do gás carbônico para a manutenção da vida, mas entendia que o ar fresco ele seria vital, né? Essencial à vida, tá? Aí agora, mais próximo de nós, já, né, em 1530, Paracelso utilizou um Foley conectado a um tubo inserido pela boca do paciente para assistir à ventilação. Então, esse é o primeiro relato histórico de ventilação. O outro não, o outro era de intubação, dado ao Aristóteles. Aqui é o primeiro de ventilação. O que foi que ele fez? Ele canulou
um indivíduo, né, colocou um tubo pela boca do paciente e pegou um Foley que se utilizava para aumentar a chama, né, de uma lareira, gerar um fluxo, né, à medida que gerava pressão aqui apertando, ele produzia um fluxo e ele conseguiu assistir à ventilação de um indivíduo que estava com insuficiência respiratória. Então, foi creditado a ele a primeira forma de ventilação artificial das vias aéreas, em 1530. E em 1876, foi criado o primeiro ventilador mecânico, que chamava na época Iron Lung, né, que seria o pulmão de aço. Qual a diferença dele para os ventiladores que hoje a gente tem? Os ventiladores que hoje a gente tem, dentro dos modos assisto controlados, a gente tem um modo que é ciclado a pressão positiva. Então, os ventiladores mecânicos são geradores de fluxo e podem gerar fluxo controlado a pressão. E nessa época do Iron Lung, a pressão era negativa. Então, o indivíduo ficava só com o pescoço aqui, ó, para fora. Ele era colocado dentro desse cilindro hermeticamente fechado. E o que se fazia aqui nesse cilindro era retirar todo o ar daí de dentro e gerar um vácuo, porque o pensamento era o pensamento das pleuras, né, do espaço interpleural, que funciona com pressão subatmosférica. Então, se negativava a pressão aí dentro, e pela negativação de pressão, como existia um espaço aqui entre o pulmão de ferro, ó, e o tórax do paciente, o tórax do paciente ele era puxado para fora. Então, a ventilação com pressão negativa era como se aquela estrutura do tórax ela tivesse sendo puxada, né, para fora e não empurrando o ar para dentro do pulmão. E pela diferença de pressão, como se negativava muito aqui, ó, a pressão aqui dentro, o ar entrava na via aérea do paciente. É claro que isso gerava um monte de lesão pulmonar, né, enfim, tecidual para os pacientes, porque tinham que ficar aí deitados, né, sem se mover dentro do Iron Lung, tá? Aqui na Segunda Guerra Mundial, por volta de 1945, os centros de concentração aqui nos hospitais da época, as enfermeiras, que eram quem cuidava da ventilação mecânica, né, enfermeiros e médicos, não se tinha fisioterapeuta manejando nada disso, eles que cuidavam da ventilação, cuidando dos pacientes aqui, ó, e todos eles aqui em ventilação mecânica, né, sequelados aí da guerra, tá? Aí tudo começa a mudar, pessoal, a partir de 1950, quando o Dr. Forrest Baird, ele ele inventa o primeiro ventilador mecânico por pressão positiva, tá? Que ficou famosíssimo no mundo todo, foi o ventilador mais vendido e mais difundido no mundo todo, chamado Baird Mark VII. A gente costumava brincar na faculdade e dizia que era Baird Mata 7, né? Mata 7. Porque esse era um ventilador que era controlado a pressão positiva, mas ele não era assisto controlado. Então, você determinava um valor de coluna de pressão e o ventilador ele empurrava aquela coluna de pressão, independente da resistência que houvesse, ele empurrava e expandia tudo, tá? Nessa época aí, para se determinar quanto de pressão e volume tinha que se colocar no paciente, se fazia por ventilometria, tá? Para tentar descobrir mais ou menos ali quanto de ar deveria se colocar no paciente. Só que o que é que acontece? É óbvio que isso produzia barotrauma o tempo todo nesses indivíduos, né? Porque você tem uma patologia que gera um pulmão muito mais resistente, né? Com uma resistência absurdamente alta, né? Um ponto de elastância baixo, uma grande complacência. E aí, quando se empurrava pressão nesse paciente, saía arrebentando os alvéolos todos, né? Mas era o melhor que se tinha na época. Eu, quando eu estava me formando, em 1999,
tanto no Hospital HGE em Salvador, na época, em 99, quanto no é, Hospital Santa Amaro, que foi o hospital onde eu tive estágio de UTI com Paulo Henrique. Ele pegou um Bird Mark 7, né, que estava lá guardado, era um ventilador que tinha sido encostado, e ele botou lá para a gente, e a gente tinha que tentar ventilar o pulmão teste com um Bird Mark 7. Né? A gente tinha que se virar e tentar ventilar o pulmão teste com Bird Mark 7. Né? Mas ele só tem uma válvulazinha de pressão, uma válvula expiratória e um regulador de fluxo. Né? Então, assim, é extremamente difícil, né, ventilar um paciente dessa forma, né? E um manômetrozinho de pressão aqui fora, ó, que fica registrando quanto de pressão. Mas foi um avanço absurdo. Pense que se saiu de um Iron Lung, que era gigante, para um ventilador que é do tamanho desse quadrozinho aqui, ó, que está na minha mão, ó. Tá certo? Tranquilo? Então, foi um avanço grande. Só que, claro, a história evoluiu e aí alguns avanços, né, incrementos começaram a ser gerados. Né? A partir de 1967, foi então proposto a utilização de uma pressão positiva final na via aérea. A PIP, né, ela foi introduzida nos respiradores por pressão positiva. E aí vários estudos se tem, né, o estudo assim mais recente que fala da PIP é do Amato, aqui foi um gráficozinho tirado dele, né, mostrando aqui os níveis de coluna de pressão que a gente consegue produzir proteção ainda dentro da ventilação mecânica e aqueles que começam a gerar mais níveis de lesão. Então, a gente percebe aqui ó, um ponto de corte em 20 centímetros de água de PIP. Né? Então, se a gente observa aqui, esse é um ponto de corte que a gente ainda tem menos dano estrutural. Né? A partir de 20 centímetros de água, o risco de gerar dano ao alvéolo passa a ser exponencialmente maior, tá certo? E aqui com PIPs menores, né, de 0 até 18 ali mais ou menos, a gente ainda está trabalhando aí com a faixa de proteção de alvéolo, tá? Então a PIP a gente entende hoje a importância dela para a ventilação mecânica, para diversas disfunções, mas entende também que ela pode gerar risco ao paciente se usada de forma inadequada, né, com pressões muito elevadas, dependendo da condição clínica do indivíduo. Por exemplo, se eu tenho um paciente que está com pulmão de SARA, e esse paciente ele não é respondente à PIP, né? A SARA ela passa por estágios diferentes, um período inicial inflamatório e depois começa a fibrosar o pulmão todo do paciente, e o paciente ele passa a ter um pulmão extremamente resistente à deformação. E você tenta abrir pressão para recrutar alvéolo, isso e aquilo, o pulmão ele não vai ceder. A fibrose se instalou. O que é que você vai produzir? Lesão alveolar. Então, aí, a gente tem artigos hoje que falam, por exemplo, que para esses pacientes de SARA, que não são respondentes, né, a recrutamento, a taxa de mortalidade gira em torno de 100%. Né? Esses pacientes, eles todos vão morrer. Então, tem um paciente que está na unidade, a gente supinou o paciente, a gente pronou, a gente fez PIP decremental, né? Tentou achar o corte ideal de PIP, e o paciente não melhora a saturometria, o paciente não melhora a troca, o paciente continua com um quadro severo de acidose, não está respondendo às terapias de expansão, esse paciente vai morrer. Tá? O risco de morte dele aí é de 100%, beleza? Em 1970, ó, Robert Kirby e colaboradores desenvolveram uma outra técnica ventilatória chamada IMV, que depois adquire um Szinho na frente e passa a se chamar SINV, né? Que é uma ventilação mandatória intermitente para ventilar crianças com insuficiência respiratória aguda. Na criança, a insuficiência respiratória aguda era chamada no passado
de síndrome de membrana hialina, hoje a gente chama de síndrome do estresse respiratório infantil. É uma condição que remete a gente a pensar numa falha no ponto de maturação alveolar. Isso normalmente acontece com crianças prematuras, crianças que você vê que o alvéolo ele não está maduro ainda e por isso existe uma deficiência na produção de surfactante alveolar. Então, a gente entende que o período de nascimento a termo de uma criança é de 38 a 42 semanas de idade gestacional, que nessa época o pulmão da criança ele já está produzindo surfactante, os pneumócitos tipo 2, mas quando o bebezinho é pré-termo, né, o bebê que nasce com 26 semanas, 24 semanas, 22 semanas, e na unidade de terapia intensiva a gente tenta manter a sobrevida desse paciente ganhando peso até ter alta da unidade, esse bebê ele vai cursar com a síndrome do estresse respiratório infantil, né, a síndrome da angústia respiratória infantil, né, que já foi chamada no passado também de SARI, no lugar de SARA, SARA para adulto, SARI para criança, né? E entre os sinais clínicos desse paciente, a gente vai ver cianose central, cianose de extremidade, depressão médio-external, aleteu nasal, tiragem intercostal. Então, um bebezinho que está sofrendo. O que é que se faz hoje? Hoje, o que se faz de estratégia ventilatória é surfactante, aerosol para esse bebê. Então, bota o bebezinho para inalar surfactante, aerosol, faz isso como se fosse nebulização de horário, né? Então, o bebezinho ele vai experimentando isso de horário, e a galera da fisioterapia entra com pressão positiva para garantir um pouquinho de expansão e melhorar e ajustar a troca gasosa para o bebê. Então, esse avanço se deve a esse indivíduo aqui. Em 1980, se propôs a ventilação mecânica por pressão positiva de alta frequência. E isso teve um boom, assim, né? Quando eu estava saindo da faculdade, todo mundo falava em ventilar pressão positiva em alta frequência, né? Botar no ventilador mecânico frequência de 80, frequência de 90, 70, 100, né, incursões respiratórias por minuto, só que fazendo um volume corrente extremamente baixo e garantindo o volume minuto para o paciente. Isso teve um boom porque a intencionalidade era proteger os alvéolos, mas isso gradualmente foi sendo abandonado porque a gente não tinha troca suficiente de tempo para troca gasosa, não tinha tempo suficiente para troca, e esses pacientes evoluíam para uma acidose respiratória crônica, né? Então era muito difícil que esses indivíduos não ficassem hipercapênicos, porque na verdade eles não tinham tempo de troca gasosa, e o tempo ficava muito abreviado, porque se gerava um tempo inspiratório extremamente curto, né? E as relações em ex ficavam extremamente curtas, então isso atrapalhava demais a ventilação, tá? Mas houve um boom, houve um momento que todo mundo queria ventilar assim, né? Então aqui, repassando aqui esse histórico, né? Ali por volta de 1950, né? Criado aí o pulmão de aço, 1960, o Bird-Mark 7, 70, os ventiladores volumétricos, 80, os microprocessados, em 90, as válvulas mecatrônicas, as válvulas expiratórias para evitar retenção de CO2, né? Então os ventiladores eles ganham as válvulas exalatórias, isso foi um avanço extremamente importante também. E em 2000, monitorização da mecânica ventilatória. Então a partir de 2000, isso que a gente faz hoje de rotina, que vocês estão aprendendo aí, que a gente já discutiu algumas vezes na sala, começou de 2000 para cá, fazer monitorização de mecânica ventilatória desses pacientes, para calcular complacências, enfim, né, resistência em via aérea, e tentar ir fazendo os ajustes mais finos possíveis, para que a ventilação ela seja o máximo protetora possível para o paciente, entendendo que a ventilação é só é só para o paciente passar uma chuva ali, né? Ele vai passar uma chuva ali, tá certo? Beleza? Então, aí um pouco da história. Em relação ao conceito, né? Então, o que é a ventilação mecânica invasiva, né? O que é essa ventilação?
É um método artificial, a gente usa dispositivos e gera uma via aérea artificial para o paciente, através do tubo, através dos circuitos ventilatórios, dos filtros, enfim, para manutenção do suporte ventilatório em pacientes que apresentam insuficiência respiratória aguda, né? Então, normalmente a gente usa essas duas denominações, IRA ou IRPA, para descrever a insuficiência respiratória aguda ou crônica através de ventiladores mecânicos, a fim de manter níveis adequados de PaO2 e PCO2. Então, a princípio, quando se institui, a gente vai falar dos parâmetros, né, que levam o paciente a ser intubado, mas quando se institui ventilação mecânica invasiva no paciente, é claro que é um contexto de situações, né, mas se observa níveis de PaO2 do paciente, né, então uma PaO2 abaixo de 50, PCO2 alta, né, uma PCO2 que está ali estourando, né, acima de 50, 60 de PCO2, um paciente que está taquipneico, com aumento de trabalho ventilatório, rebaixando o nível de consciência. Então, tudo isso, a beira-leito, na avaliação do médico, do fisioterapeuta, a gente leva a necessidade de intubação de vias aéreas, tá? Então, isso leva à necessidade de intubação de vias aéreas para a gente garantir um suporte mínimo ventilatório que seja suficiente para o paciente evoluir aí dentro da ventilação e no desmame ventilatório, até extubação, tá? Então, a função é garantir um meio eficaz para fornecer oxigênio e um meio eficiente para remover gás carbônico, tá? Lá na VNI, quando a gente estava estudando VNI, como a interface é diferente, e os ventiladores mecânicos portáteis, né, eles muitas vezes utilizam só um ramo ventilatório, a necessidade de, na máscara da VNI, ter uma válvula exalatória, tá? Porque senão o paciente ele vai começar a aumentar a concentração de CO2, principalmente se a área de espaço morto for muito grande, como acontece, por exemplo, no helmet, que a gente tem uma zona de espaço morto que é extremamente grande, tá certo? Aí, nos ventiladores hoje microprocessados, a gente tem uma válvula exalatória e que a gente chama de cassete expiratória, né? E um ramo inspiratório, que é o gerador primário de fluxo. Então, dentro daquele circuito, a gente tem um paciente recebendo um fluxo de ar com oxigênio a uma determinada concentração, e pelo outro ramo ele vai exalar o gás carbônico quando ele estiver expirando, né? Então funciona como uma via dupla. Então isso é um avanço também bem interessante, né? Que no passado não se tinha. Os objetivos da ventilação mecânica, então manter ou permitir a manipulação da troca gasosa, garantir ventilação alveolar, garantir oxigenação arterial. Então, são aspectos importantes aí que precisam ser focos, ser meta dentro da ventilação mecânica. Aumentar o volume pulmonar do paciente. Então, como você gera pressão positiva, isso expande mais a alvéolo, né? Garante uma insuflação pulmonar. Aumenta a capacidade residual funcional. Eu já trabalhei com vocês lá nas primeiras aulas da gente, os volumes e capacidades pulmonares. Então, eu quero crer que vocês lembram, né? Volume de reserva inspiratório, volume de reserva expiratório, volume corrente, volume residual, capacidade residual funcional, capacidade inspiratória máxima, capacidade expiratória máxima. Eu quero crer que vocês lembram disso, que é importante. Isso a gente vê em qualquer livro de fisiologia. Reduzir ou permitir a manipulação do trabalho respiratório, diminuindo a sobrecarga dos músculos respiratórios. Aí é que tá? A gente deve, isso é um objetivo nosso, diminuir o trabalho respiratório, sim, para o nosso paciente, principalmente quando o nosso paciente está sendo intubado por insuficiência respiratória aguda. Então, esse paciente, normalmente, ele vai ser sedado. Se houver necessidade, né, o paciente que veio com agaso muito ruim,
o médico vai crurarizar o paciente, usar um neurobloqueador central, né? Lá no Clériston Andrade, normalmente isso é feito com rancurônio ou com ketamina, né? Então, esses são os neurobloqueadores que eu vejo sendo utilizados lá. Para que o paciente ele fique na mão do fisioterapeuta e do médico. Por que toda hora eu falo do fisioterapeuta e do médico? Porque a ventilação mecânica ela é do médico, pessoal. Tá? A ventilação mecânica, as nossas DCNs lá falam que o ventilador mecânico é do médico, tá certo? E não do físio. Só que, historicamente, a fisioterapia se aproximou e a gente hoje tem um conhecimento que é bem interessante sobre ventilação mecânica. Mas o manejo primário do ventilador deveria, em todas as unidades de terapia intensiva do Brasil, ser do médico, tá certo? Tanto que, assim, eu estava há umas 4 semanas atrás com um trainee lá no hospital, e o médico chegou, olhou o ventilador mecânico, olhou o paciente, foi lá e mudou. Ele mudou o modo ventilatório, mudou o parâmetro ventilatório, mudou tudo. E aí a trainee veio doida, né? Professor, e aí o médico chegou ali, mudou o ventilador tudo, e ele pode fazer isso? Claro que pode, né? Claro que ele pode fazer isso, tá certo? Ele pode, muitos fazem, inclusive, com muita habilidade, e outros fazem sem ter tanta habilidade, mas muitos fazem com muita habilidade no que estão fazendo, tá certo? Então, isso pode ser feito pelo médico, sim, beleza? Então, os objetivos clínicos, né? Então, ali a gente viu os objetivos fisiológicos e os clínicos. Reverter uma hipoxemia severa. Pô, professor, o paciente está com hipoxemia. Para reverter a hipoxemia, eu preciso entubar o paciente? Não. Mas vão existir situações que a reversão só vai se dar com a ventilação invasiva. Muitos pacientes que estão fazendo hipoxemia e insuficiência respiratória, né, pós-hipoxêmica, a reversão a gente consegue com ventilação não invasiva. Utilizando a VNI, muitas vezes a gente consegue reverter, tá? Mas um dos objetivos clínicos no paciente sendo intubado seria reverter, tá? Reverter a acidose respiratória aguda do paciente, diminuir o desconforto respiratório, prevenir ou reverter atelectasias, então isso é extremamente importante. Tudo isso aqui, ó, a gente consegue fazer com a AVNI também, beleza? A AVNI a gente não consegue reverter muito a acidose respiratória aguda no paciente, porque normalmente quando a gente usa a AVNI no paciente, a gente está utilizando o EPAP, o CEPAP ou o BIPAP. Embora possa se utilizar modos controlados a pressão, mas para o paciente estar utilizando o VNI, ele precisa de um Glasgow superior a 8. Então, ele precisa estar com nível de consciência para a gente poder fazer VNI no paciente. Senão, a indicação de um paciente com Glasgow abaixo de 8 é intubação, né? O paciente ele precisa ser intubado. Então, há necessidade, né, de se ventilar esse paciente, e aí, ventilando de forma não invasiva, é muito mais difícil você colocar no modo assisto controlado, porque muitas vezes os pacientes eles brigam demais com o ventilador mecânico, né, ficam fazendo duplo disparo, enfim, né, fica brigando demais com o ventilador mecânico. Então, é mais difícil fazer. E aí, normalmente, o paciente é intubado, tá? Reverter a fadiga de músculos respiratórios, isso é importante, mas entenda, esses pacientes, quando são intubados, eles vão ficar um período, deixa eu só botar aqui de novo para cima, eles vão ficar um período fazendo a ventilação mecânica, sedado ou neurobloqueado, e depois a gente evolui para o despertar desse paciente. Durante aquele período, a gente não vê muito trigger ventilatório, né? Então, o diafragma do paciente, se o paciente está crurarizado ou está muito sedado, né? O médico usou lá um coquetel, né, de fármacos, né? Botou lá, sei lá, ketamina, propofol, fentanil, vazão 30 ml hora para cada um. Esse paciente ele não vai participar da ventilação, né? Ele está bem sedado aí, e ele não vai entrar na ventilação e ainda está bloqueado, né?
Então, é um paciente que não vai entrar na ventilação mecânica. Então, o que fazer com um paciente desse? Ele vai passar aquele período de descanso para reverter a fadiga musculatória respiratória gerada pela insuficiência respiratória aguda, e depois a gente vai querer que ele entre. Então, a gente vai começar a dar estímulo. Como é que eu vou dar estímulo, professor? PSV de 7, né? Então, eu faço um PSV baixo no meu paciente, para que meu paciente ele consiga entrar e seja, de fato, o diafragma dele que está ali entrando. Precisa ser um PSV de 7? Não, eu posso começar com um PSV mais alto, 12, 14, e ir reduzindo isso até um PSV de 7 para evoluir a extubação, tá certo? Entenda assim, que o paciente ele vai ser extubado no momento certo, quanto menos suporte ventilatório ele precisar. Então, isso indica que está no ponto de você extubar o paciente, tá? Permitir sedação ou bloqueio, isso eu tinha falado, diminuir o consumo de oxigênio ou miocárdico de oxigênio. Então, os pacientes que têm cardiopatias, eles se beneficiam muito, né, do suporte de O2, diminui a sobrecarga da bomba cardíaca, né, isso ajuda o coração do paciente. Pacientes, por exemplo, pós-infarto agudo do miocárdio, né, são pacientes que se beneficiam aí de oxigênio terapia. Diminuir a pressão intracraniana do paciente e estabilizar a parede torácica para aqueles pacientes que são lesionados, né? O paciente caiu de um andame, de uma construção, fez fraturas múltiplas de arco costal, paciente que foi atropelado, o carro passou por cima do tórax do paciente e saiu fraturando vários arcos costais, e o paciente ele desenvolve uma condição chamada tórax instável. O tórax ele perde os pontos de fixação para o diafragma e o paciente começa a entrar em insuficiência respiratória aguda, porque ele perde os pilares, né, os pontos de sustentação para gerar drive ventilatório. Então, o que a gente pode fazer? Com pressão positiva, você vai garantir que o tórax do paciente fica um pouco mais armado, estabiliza a parede e melhora a incursão ventilatória. Aqui eu vejo, né, a interface de um outro ventilador mecânico, um ventilador mecânico que conta aqui, ó, com um umidificador externo, tá vendo? Isso aqui é um umidificador externo. Esses ventiladores mecânicos, eles são extremamente úteis para a pediatria, então a gente vê aqui, ó, o ramozinho inspiratório, o ar, ele vai sair do ventilador, o ramo inspiratório vem aqui, ele é conectado, ó, ao umidificador, e vai sair um outro ramo inspiratório para o paciente, passa por um condensador aqui, ó, no meio do caminho, ó, e vai vir para o paciente. Eu tenho um ramo expiratório voltando aqui, ó, e conectado direto na cassete expiratória do ventilador, na válvula exalatória aqui. Então, esse circuito aqui é um circuito que das pessoas que estão aqui me ouvindo na aula hoje, forem trabalhar com PED e NEL, vão usar demais, pessoal. Demais, demais, demais. Tá? Então, eu vejo aqui ó, o sensorzinho de pressão aqui conectado, né, o ventilador, sensorzinho de fluxo aqui do outro lado, ó, saindo aqui. E aqui, o ramo INS conectado ao umidificador, um ramo INS vindo para o paciente, aqui no caso é um pulmão teste, Almir me falou que ele tem utilizado o pulmão teste lá para tentar simular, né, uma doença restritiva, né, um aumento de carga resistiva, efeito da PIP, aumentando pressão, volume, para vocês entenderem isso, né? O aumento do volume, por exemplo, tem uma coisa que eu faço muito com os estudantes que estão lá, né, os trainees, eu pego o pulmão teste, coloco ele na minha mão, conecto o circuito no ventilador mecânico, no pulmão teste, ligo o ventilador, ciclo a volume, por exemplo, e eu peço ao estudante para segurar aqui, alargo o alarme, e o estudante ele fica segurando, simulando uma fibrose pulmonar, por exemplo, e aí a gente vê a pressão de pico lá no ventilador bater 100, 120, né? Ou seja, mostrando que vai lesionar o alvéolo, né? Para a gente entender
essas questões aí que a gente consegue mais ou menos simular aqui na mão, tá? Então, esse é um ventiladorzinho, aqui a haste do ventilador, o ecrã dele, todo touchscreen, né? A gente não vê botão físico. Então, isso aqui normalmente não muda no ventilador mecânico, ó. Então, eu tenho FO2, eu tenho PIP, eu tenho frequência respiratória, eu tenho volume, eu tenho relação, que muitas vezes dá aqui, relação INS, tempo inspiratório, que muitas vezes aparece aqui, nesse ecrã. E aqui, nessa outra coluna, ó, aparece muito aquilo que o paciente está fazendo. Aqui na horizontal é o que você oferta, e aqui é o que o paciente está fazendo. Então, está fazendo aqui, ó, 550 de volume, 82 aqui, eu não sei se é a FO2, 15 de pressão, 15 de frequência, enfim, né? Então, aqui, o ventiladorzinho ciclado. O primeiro gráfico aqui que a gente vê com esse platô é gráfico de pressão. O segundo, que tem uma fase negativa e positiva, é o gráficozinho de fluxo. E o de baixo, que parece essa ondinha do mar aí, né? Como se fosse uma onda, né? Uma parábolazinha invertida, né? Uma onda senoidal. Isso aqui é o gráfico de volume, tá certo? Então, todos os ventiladores mecânicos, eles vão te dar esses gráficos. Os lufts que a gente tem lá no hospital, eles podem abrir até 6 gráficos no ventilador, se você quiser. Eu não entendo muito, assim, a necessidade disso, porque todos os gráficos vão ser ou de pressão, ou de volume, ou de pressão, volume ou de fluxo. Então, assim, ele não vai me dar um outro gráfico diferente, mas como são ventiladores que trabalham com ventilação de alta frequência e com modos avançados de ventilação mecânica, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, pode ser que seja para usar também numa situação dessa, né? Mas, de fato, assim, o que a gente vê todos os físios fazendo, né? E é uma coisa assim que eu não sei de fato a necessidade daquilo, eu teria que me debruçar no manual do aparelho para poder saber o motivo, é utilizar só 3 gráficos, tá? Então, todo mundo bota só 3, né? Um gráfico de pressão, um gráfico de fluxo, um gráfico de volume, para a gente conseguir ter os cortes que a gente precisa, tá? Quais são os parâmetros que podem indicar necessidade aí de suporte ventilatório para o paciente? Alguns deles eu já falei, né? Uma frequência respiratória superior a 35. Padrão de normalidade de 12 a 20 incursões respiratórias por minuto. Semana passada, não, há 15 dias atrás, eu estava lendo, eu acho que foi um TCC, um estudante da FAM, não lembro bem, e ele botou padrão de normalidade de frequência de 14 a 20, tá? E ele citou a referência lá. Mas, assim, o que a gente vê mais, né, e essa referência aí de 12 a 20 é uma diferença que tem no manual do exame clínico, do Bevilacqua, né, como sendo um procedimento normal, é isso aqui. A gente, normalmente, na ventilação, a gente põe de 14 a 16, que seria mais ou menos um corte ali da média, né, do que a gente teria aí, 32 por 2, 16, então daria um corte ali de 14 a 16, tá? É isso que normalmente a gente ventila os pacientes. Mas se a gente tem um paciente que está fazendo uma frequência respiratória superior a 35, então já há aí a necessidade de considerar, né, a ventilação mecânica. Volume corrente menor que 5, ó. Então, um paciente que está fazendo volume corrente menor que 5 ml quilo peso, a gente já pode considerar aí a necessidade de ventilação. Pô, professor, está fazendo uma frequência dessa e um volume desse? Sim, porque ele, na verdade, ele faz a taquipneia, porque o volume dele corrente baixou demais para garantir o volume minuto que ele precisa fisiológico. E por isso que há um aumento da frequência e queda de volume corrente. Capacidade vital do paciente menor que 50, o volume minuto do paciente maior que 10, então aqui vai ser um impacto, né, de uma frequência muito alta, um volume minuto ou superior a 10 litros por minuto, então isso pode indicar necessidade de ventilação mecânica.
quando, na maioria das vezes, o que a gente vê de faixa de normalidade é entre 5 a 7 litros, né, por minuto, estaria aí dentro de um corte de normalidade, né, considerando aí um indivíduo um pouco mais alto, tá? Pressão inspiratória máxima maior que menos 25 centímetros de água, expiratória máxima menor que mais 25 centímetros de água, os cortes de normalidade para pressão inspiratória máxima de 80 a 120, pressão expiratória máxima de 80 a 100. Isso aqui a gente pode medir com manovacometria, a gente consegue verificar, né, esses picos de pressão máximo e mínimo. No próprio ventilador mecânico, se o paciente está conectado no ventilador mecânico, a gente consegue verificar, tá, as medidas de pressão. O espaço morto maior que 60%, então um espaço morto muito grande, com um grande shunt, isso deve evoluir, né, para ventilação mecânica. PCO2 acima de 50, como eu tinha falado, e uma PaO2 abaixo de 50. Como eu tinha falado, isso pode considerar a necessidade de ventilação mecânica para o paciente. Uma ventilação alveolar aí, maior que 350, né? Então, considerar aí uma pressão de ventilação alveolar maior de 350, considerar a ventilação. E uma relação de troca menor que 200, né? Então, a gente usa como ponto de corte 300, acima de 300 está absolutamente normal, até 300 está normal, né? Esperado para um indivíduo saudável, tanto que é o nosso ponto de corte para extubar um paciente, a gente identifica como ponto de corte para extubação um paciente que tem ali uma relação de troca, né? Uma relação PF, maior que 300, e quando ele está aqui menor que 200 na hemogasometria arterial, isso pode indicar necessidade de suporte ventilatório e pressurização da via aérea do paciente, porque as trocas caíram muito, tá? Os parâmetros ventilatórios que a gente vai adotar para colocar nosso paciente em ventilação mecânica. Deixa eu só checar aqui rapidinho. Beleza. Vou checar aqui a hora. Então, a gente tem mais uma hora aqui, dá para avançar bem. Então, os parâmetros ventilatórios aí que a gente normalmente utiliza para programar o ventilador mecânico, tá? Volume corrente, frequência respiratória, volume minuto, tempo inspiratório, relação ins e ex, PIP, FO2, pressão inspiratória e a sensibilidade do ventilador mecânico. Então, vamos já mostrar aqui algumas coisas. Quanto de volume corrente eu vou utilizar no meu paciente, tá? O volume corrente do meu paciente, ele deve girar entre 6 a 8 ml por quilo de peso predito. Na ventilação protetora hoje, se admite volumes mais baixos, entre 4 e 5 ml quilo peso, ou entre 4 e 6 ml quilo peso. Mas isso produz um risco grande de hipercapnia no paciente. Então, hoje, a diretriz fala de 6 a 8, mas nós, quando eu falo nós, fisioterapeutas e médicos têm optado por 6 ml para quilo de peso predito. Isso é quilo de peso predito que a gente usa aquela formulazinha que vocês já aprenderam, né? Que a altura do paciente em centímetros, centímetros, menos 152,4 vezes 0,91 mais 50 para homens,
para homens e 45 para mulher. Pô, professor, o senhor bate tanto isso, né? Já repetiu isso 1000 vezes. Acreditem que a gente pega muitos trainees que chegam no hospital, fisioterapeutas formados, que não sabem fazer isso. E fica pedindo para a gente ensinar a fazer, né? Então, daí a necessidade de minimamente saber isso aqui, tá? Então, eu vou pegar a altura do paciente em centímetros, menos 152,4, vezes 0,91, mais 50 se for homem, mais 45 se for mulher, tá? Frequência respiratória, aqui é como se a gente estivesse admitindo o paciente, tá? Fazendo a admissão do paciente. Frequência respiratória do nosso paciente, entre 14 e 16. O valor de normalidade, que a gente entende, de 12 a 20, considerado uma faixa normal, mas se eu estou pensando em admissão de paciente, de 14 a 16 incursões respiratórias por minuto. Beleza? Volume minuto do paciente. Volume minuto do paciente de 450 a 500 ml. Perdão, aqui é volume corrente. Ali a gente entende 450 ml para mulheres e 500 ml para homem, né? Isso, se um paciente vai ser admitido na unidade, você não conhece o paciente e você quer fazer a admissão com volume controlado, tá? Então, o volume minuto do paciente, de 5 a 6 litros, a gente vai considerar aqui 5 até 7 litros por minuto. Indivíduos maiores, né, vão bater lá 7 litros por minuto. O tempo inspiratório de 1 segundo. A gente considera, pessoal, um bom ponto de corte, ó, acima de 0,75. Acima de 0,75 segundos. É o que eu procuro deixar no ventilador mecânico. Menos do que isso, a gente está restringindo demais o tempo de enchimento alveolar, né? Às vezes, quando a gente pega no tempo de retardo inspiratório, que a gente chama de rise time, e a gente zera o rise time, o paciente ele recebe fluxo assim, né, de uma vez, né? O ventilador cicla tudo, aí você vê no gráfico de pressão aquela rampa que é vertical, assim, né? Não é uma rampa mais homogênea, né? Mais inclinada, né? Você vê aquela rampa. Isso quando a gente tem aqueles pacientes que têm algumas patologias e o paciente fica com sede de fluxo. Se o paciente ele está buscando ar, né? Aí a gente zera o RAIS para liberar tudo de fluxo de ar de uma vez para o paciente. Isso normalmente faz com que a gente mexa muito no tempo inspiratório do paciente, tá? Isso tem indicação, mas muitas vezes não é bom, né? Isso pode produzir também retenção de CO2, porque como é uma relação de tempo ins e tempo ex, se eu mexo no tempo inspiratório, eu vou mexer no tempo expiratório. Se eu reduzir tempo ins, eu alargo o tempo ex. Se eu diminuo o tempo ex, eu alargo o tempo ins. Então, a gente procura ver o que é fisiológico, né? Porque a gente tem que tentar deixar o paciente o máximo confortável na ventilação. Na relação ins e ex, padrão fisiológico é de 1 para 2. O ser humano normal,
ele vai, num ciclo ventilatório, gastar 3 segundos por ciclo, tá? Se você pega 3 aqui e multiplica por 20, que seria o máximo que a gente chega, daria 60. 60 equivale a 1 minuto, tá certo? Então, se eu pego ali os 3 e multiplico pelos 20, vai dar 60 segundos, que equivaleria a 1 minuto. Então, em 1 minuto, o paciente faz de 12 a 20 incursões, tá? Mas na relação em ex, a gente vai procurar deixar assim, professor, às vezes eu posso mexer nessa relação, sim. Você tem um paciente, por exemplo, que está fazendo acidose respiratória, você quer lavar o CO2, né, diminuir a quantidade de CO2 que o paciente está retendo. Entre as minhas estratégias, a mais importante é aumentar volume para o paciente. Eu vou aumentar volume no meu paciente, aumentando o volume corrente ou aumentando frequência respiratória. Normalmente a gente faz um corte inicial na frequência, mas muitas vezes a frequência não é suficiente. Então a gente vai lá e a gente aumenta volume para o paciente, garantindo um volume que fique entre 6 e 8 ml quilo peso, porque senão você começa a fazer vile no paciente, que é a lesão alveolar induzida pela ventilação mecânica, que é uma coisa ruim. Se o paciente estiver numa ventilação protetora, por exemplo, a gente vai mexer muito mais em frequência do que em volume. Seria até interessante ventilar o paciente em volume controlado, tá? Para a gente deixar o volume bem amarradinho para o paciente e a gente expandir a frequência para ganhar volume minuto e não volume corrente, né? Porque ciclando a pressão, se você aumentar a pressão, vai ganhar volume corrente e não volume minuto. A PIP protetora, o máximo possível, então a gente, na diretriz, a PIP indicada como ideal é uma PIP entre 3 e 5 centímetros de água. Hoje em dia, na prática clínica, a gente vê muitos colegas admitindo o paciente com uma PIP de 8. Eu mesmo faço muitas vezes isso. Por quê, professor? Porque muitos pacientes, principalmente os que chegam do centro cirúrgico, eles passaram muito tempo fazendo inalação de óxido nitroso, né, ou sedado, e isso faz com que haja microatelectasia por absorção alveolar. Então, quando você recebe esse paciente, como foi um paciente que ficou 2, 3 horas lá, você entende que esse paciente ele já chega com uma incursão ventilatória um pouco menor, né, com uma expansibilidade torácica menor. Então, você vai ali e deixa uma PIPzinha um pouco mais alta, que está dentro daquela faixa de proteção ainda, e a gente ali está trabalhando com uma PIP de 8 já na admissão, mas essa PIP pode atingir colunas maiores, tá? Até 20 ali, as lesões pulmonares são menores, PIPs acima de 20 tem um potencial de risco maior. A gente, quando vai fazer recrutamento alveolar, a gente pode usar, inclusive, PIPs mais agressivas, né? 22, 24, utilizar até 30 centímetros de água de PIP, né? Hoje a literatura ela tenta manter a PIP ali num corte até 20, 22 no máximo aí, para não gerar lesão alveolar, tá? A FO2 do paciente, então a FO2, ela vai de 21% a 100%. O ideal é que a gente evite frações inspiradas de oxigênio muito altas, elas são deletérias para o paciente, principalmente por um longo período de uso, tá certo? Muitas vezes a gente precisa fazer flash de O2 a 100, por exemplo, quando a gente vai aspirar um paciente, mas o flash de O2 leva 2 minutos, depois a FO2 volta ao normal. Mas ventilar um paciente 24 horas com FI de 90%, 100%, isso é muito ruim. Existe indicação de FI alta? Existe. Por exemplo, o paciente faz um pneumoencéfalo. O paciente faz um pneumoencéfalo para absorver esse ar aí que está entre as meninges. Seria importante que o paciente ele ficasse fazendo uso de oxigênio inalatório, com frações inspiradas altas, de 60%, 70%, 80%, até 100%, né? E aí, se está em ventilação mecânica, a gente vai lá e roda uma
FO2 mais alta. Se está em ventilação espontânea, a gente pode botar uma não reinalante. Um paciente que faz um enfisema subcutâneo, né? Um paciente que faz um enfisema subcutâneo, a gente pode aplicar FO2 mais alta no paciente, botar um FO2 ali de 90%, 80%, para absorver aquele enfisema subcutâneo. Pacientes que fazem pneumotórax pequeno, né? Pequenos pneumotórax sem ser drenado, né? Aquele pneumo que não precisa de dreno, que é um pneumo mais de lobo superior, né? Uma área pequena, a gente usa FO2 mais alta para favorecer a reabsorção. Então, existe a indicação, mas sempre procurar usar FO2 mais baixas, porque a gente entende o efeito deletério do uso da FO2, né? A gente já aprendeu a titular FO2. Semana passada, inclusive, né, a gente conversou sobre a titulação da FO2, né? Então, eu vou titular FO2 baseado na PaO2 do paciente, baseado naquilo que é ideal para o paciente, baseado na saturometria mínima que eu quero para o meu paciente, né? Uma saturometria maior que 92%. Falei também que com a COVID isso mudou um pouco e hoje o ponto de corte é maior que 90%, principalmente para pacientes COVID, tá? Pressão inspiratória. Então, um paciente que está sendo ventilado, a pressão inspiratória, optar por pressões mais baixas. Na admissão, a gente utiliza ali entre 14 e 15 centímetros de água para a admissão do paciente, tá certo? Para garantir uma pico mais baixo, tá? Então, se eu tenho 15 centímetros de pressão inspiratória e eu instituir uma PIP de 5, meu paciente vai estar com uma pressão de pico de 20, que é o somatório. Se ele está com uma pico de 20, a platô vai ser mais baixa, porque a platô sempre vai ser mais baixa do que a pressão de pico. A pressão de pico é a soma de todas as pressões, inspiratória e expiratória, e a pressão platô é a pressão de distensibilidade alveolar, naquele momento em que a pressão ela se acomoda no sistema e os alvéolos experimentam o mesmo gradiente de pressão. Então, a gente espera uma platô mais baixa. Platô acima de 28 já começa a produzir lesão alveolar e pico acima de 40 já produz lesão alveolar. Então, a gente sempre tenta deixar um corte de platô menor que 28 e um corte de pressão de pico menor que 40 no paciente. Sensibilidade do ventilador mecânico. A sensibilidade do ventilador mecânico, pessoal, a gente tem que deixar em torno de 70 a 75. No ventilador, por exemplo, nesse daqui que você vê na tela, vai ter lá o botão de sensibilidade. A sensibilidade é o mínimo de esforço necessário para que o ventilador ele dispare um fluxo para o paciente. Essa sensibilidade é medida como, professor? Pela pressão negativa gerada pelo diafragma. Quando o diafragma entra em incursão diafragmática, quando ele se contrai. Nos ventiladores mecânicos mais novos, a gente vai colocar lá 70%, 75%. Esse vai ser o ponto de corte. Então, assim, quando o diafragma negativar a pressão e chegar a 25%, o ventilador ele vai disparar um fluxo. No maquê, é o contrário. Então, isso é uma coisa que as pessoas têm que ficar atentas, né? No ventilador maquê, por exemplo, quando você roda lá um PSV para o paciente e já aparece lá sensibilidade, pedindo a você se a sensibilidade vai ser a fluxo, se vai ser a pressão, o ventilador ele te dá a porcentagem decrescente, então lá vai aparecer já marcado os 30%, de 30%. Hoje a gente sabe que o corte em 25% ele é mais fisiológico, aí eu pego nos ventiladores e saio colocando em 25% no lugar de 30%. Quando é esse ventilador, no caso o Inter 5, o Inter 7, que a gente usa lá na unidade, a gente deixa em 70%, 75%, tá? Então, esses são parâmetros básicos aí, ventilatórios, para nós usarmos. Até aqui esse ponto, alguma dúvida?
Todo mundo está entendendo direitinho? Sim? Posso continuar? Vocês estão aí ainda? Tem alguém? Caiu a conexão Sim, aqui? professor. Sim, professor. Beleza, beleza. Então, deixa eu seguir adiante. Opa! Beleza, tá todo mundo por aí ainda, né? Qual a diferença da ventilação mecânica para a ventilação espontânea, pessoal? A principal diferença é justamente nos sistemas de pressão, tá? Entenda assim, quando nós respiramos espontaneamente, o nosso diafragma ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai descer na fase inspiratória, tá vendo? O diafragma ele funciona como uma bomba de Foley, um sistema de pistão. Inclusive, você vê escrito isso, né? Pistão diafragmático. Um sistema de pistão diafragmático. Então, ó, quando você inspira, seu diafragma recebe esse estímulo elétrico vindo do sistema nervoso central, ele se contrai e ele desce. Quando ele desce e abaixa a cúpula diafragmática, um outro mecanismo associado vai acontecer. Que mecanismo é esse? Os músculos intercostais externos, eles vão se contrair e vão erguer as costelas. Ó, erguer as costelas da gente. E eu tenho um outro músculo também, chamado intercostal íntimo, que fica aqui na lateral, que também vai se contrair sinergicamente e vai erguer as costelas. Então, ó, o indivíduo inspirou, o diafragma desceu e as costelas, elas sobem. Como assim? As primeiras 7 costelas, elas vão aumentar o diâmetro antero-posterior do tórax, trabalhando naquele movimento que a gente chama de movimento de alça de bomba, e as últimas costelas, elas vão se mover lateralmente, né? Elas vão subir, mas elas vão aumentar o diâmetro lateral do tórax, trabalhando naquele movimento que a gente chama de movimento de alça de balde, beleza? O aumento aqui, ó, volumétrico, gerado pelas costelas, associado à força de contração muscular diafragmática, que é responsável por 60% aqui da força motriz, vai negativar a pressão intrapulmonar. Essa pressão aqui dentro, ela vai negativar. E quando essa pressão negativa, a pressão externa aqui é positiva. Pela lei geral dos gases, lembra a lei de Bolle-Mariotti? Os gases eles se deformam de um local de maior pressão para um local de menor pressão. E aí o gás ele vai entrar no seu pulmão. Que gás é esse, professor? O ar, com uma mistura de gases lá dentro. Vai entrar oxigênio, vai entrar nitrogênio, vai entrar gás carbônico, vai entrar os outros gases, vai entrar vapor d'água, vai entrar tudo no seu sistema respiratório. Essa ventilação aqui é uma ventilação por pressão negativa, ó. Como o Iron Lang, ele tentava fazer. Na verdade, quando os indivíduos desenvolveram o Iron Lang, eles desenvolveram baseados na fisiologia, naquilo que acontecia, tá certo? Então, a ventilação espontânea, ela é assim. Esse disparo inicial aqui da ventilação espontânea, ele é feito pela concentração parcial de gás carbônico. Então, quando a PCO2 sobe, o centro respiratório ele é estimulado e dispara. Se eu tenho um paciente hipercapênico, olha a observação, né? Um paciente depiocítico, por exemplo, que faz hipercapnia, e esse paciente ele já é um retentor crônico de CO2 pela doença, aí o centro respiratório passa a ser
mais estimulado pela queda da PO2, que é mais ou menos aquilo que a gente vê acontecer em indivíduos que têm apneia obstrutiva do sono. O paciente que tem apneia obstrutiva do sono, ele está lá dormindo, roncando, daqui a pouco ele para. Aí você vê ele parar e fazer a apneia. Quando ele faz a apneia, o que começa a acontecer? As duas coisas aqui, né? Começa a aumentar a PCO2 e começa a cair O2. E ele fica ali 1 minuto, 1 minuto e 20 segundos, 1 minuto e 30, de repente começa a incursão diafragmática, que o diafragma está lá recebendo o estímulo do sistema nervoso central, que está lá falando, ó, as pressões aqui estão caindo de O2, subindo de CO2, o cara vai morrer. Ventila. E de repente o cara e puxa de novo, dá aquela roncada, e aí ele volta o novo ciclo e assim por diante. Esses pacientes que fazem monitorização de apneia obstrutiva do sono durante a noite, ficam sendo filmados, né? Ficam sendo vigiados. Tem pacientes que fazem 30, 40, 50, 60 episódios de apneia ao longo da noite. Mas essa ventilação aqui, ela é regulada assim. Na ventilação mecânica, não. Na ventilação mecânica, a gente tem uma ventilação que pode ser controlada a pressão, controlada a volume, nas ventilações controladas. Esses não são modos autônomos, são modos controlados, ó. Então, aqui é uma ventilação controlada e pode ser ciclada a tempo ou a volume. A tempo ou a volume. Então, quem vai determinar o ciclo é o tempo que você colocou de relação ins e ex. Se eu botei, por exemplo, 1 segundo, o ventilador ele vai mandar fluxo para o paciente durante 1 segundo. Então, 1 segundo aqui, o ventilador e para. Então, ele ciclou 1 segundo, mandou um determinado fluxo para o paciente, ele para o fluxo e depois o paciente entra na fase exalatória, que é uma fase passiva dentro da ventilação, seja ela mecânica ou seja ela espontânea. Então, é isso que a gente vê aqui, ó. É isso, deixa eu mudar aqui só a canetinha. Que a gente vê aqui, ó. Então, aqui eu tenho um gráfico de fluxo, né? Um gráfico de pressão, de volume, e um gráfico de pressão aqui embaixo. O indivíduo inspirou, o ventilador ó, mandou ar. Quando ele chega nesse pico aqui em 1 segundo, ó, essa diferença aqui do começo da rampinha para o final é o tempo. E ele chega aqui nessa fase de 1 segundo, ele começa a expirar. E aí o gráfico desce. Aqui a mesma coisa, ele inspirou, subiu, na expiração, desceu. Observe que o tempo para expirar é maior do que o tempo para inspire, né? O tempo da inspiração, se eu pegar aqui, ó, desse pico do gráfico aqui, traçar uma linha para baixo, porque o que você está vendo é isso aqui, ó. No gráficozinho ali de volume, o que você está vendo é isso aqui assim, ó. Se eu pegar aqui esse tempo aqui, daqui, até o início da ventilação, né? Esse tempo aqui é o tempo inspiratório. E o tempo expiratório está aqui. Se você olhar a distância aqui, ó, esse tempo expiratório ele é maior. Se tiver num corte bem fisiológico, ele vai ser o dobro, né, do tempo. Então, eu olho aqui essa espícula aqui subindo, ó, ela vem até aqui. Então, esse é o tempo inspiratório gasto e o ex é essa rampa de descida aqui. Tá certo? Tranquilo? Entenderam? Aqui a mesma coisa, tempo inspiratório, ó. O indivíduo inspira, inspirou, e na expiração a gente vê o gráfico de fluxo expiratório aqui. Então, daqui, da ponta do quadrado aqui do fluxo, ó, até o final dele, é o tempo ins. E o platôzinho que faz lá em cima, né? E aqui embaixo
é o tempo expiratório no gráfico de fluxo, tá certo? Então, essa é uma diferença. Se meu paciente está no modo ventilatório autônomo, ou seja, ele está no modo ventilatório espontâneo, tipo PSV, espontâneo, ó, estou usando lá um PSV, estou usando um BIPAP no meu paciente, um CPAP. O que vai acontecer nesse modo ventilatório no BIPAP? O gráficozinho que a gente viu ali, ele vai ser assim, ó, quando o indivíduo inspirar, ele negativa e depois ele sobe. E depois ele vai, ó, fazer a fase ex. Aqui tá a rampazinha, passou ali para baixo, me perdoe. Aqui teria que vir aqui, ó. Foi mal aí no desenho. Deixa eu ver se eu apago ali. Vai ficar mais bonitinho aí, ninguém ficar com dúvida. Mania do perfeccionismo, né? Beleza. Isso aqui, que a gente vê aqui, ó, foi a fase de participação do paciente diafragmático. Foi a fase que ele negativou. E o que que acontece depois, professor? Na hora que ele negativar, lembra da sensibilidade que a gente botou ali em 75%? Então, eu alarguei bem a sensibilidade para o ventilador perceber a mínima variação de pressão diafragmática. Na hora que o diafragma gerou uma incursão e ele desceu e negativou aqui, o que é que o ventilador entende? O cara está precisando respirar. Vou empurrar fluxo. Aí o ventilador, na hora que o indivíduo foi lá e começou a trigar, né? Isso é um trigger ventilatório, e ele trigou, ele gerou essa pressão negativa, o ventilador vai lá e empurra um fluxo para o paciente, tá certo? Empurra um fluxo para o paciente. Então, aqui, quando eu estou no ecrã do ventilador, vai ter lá a FO2, que eu quero dar ao meu paciente, vai ter a PIP, que eu quero implementar, vai ter a pressão acima da PIP, que é a pressão INS, mas não vai ter a frequência respiratória. Essa daqui a gente não vai ver porque o modo ventilatório é um modo autônomo, diferente dos modos controlados que a gente vai determinar quanto de frequência a gente vai dar. Beleza? Entendida essa diferença da ventilação espontânea, da ventilação mecânica? Vamos lá, vamos seguir. Ô, professor, Diga. no slide anterior, o senhor passou os parâmetros ventilatórios. Não foi? Sim, você quer ver de novo? Esses parâmetros que o senhor colocou lá, seria do PCV? Ah, tá. Aí, na verdade, assim, são parâmetros admissionais que eles podem ser utilizados em PCV ou VCV. Como assim, professor? Se eu for em VCV, eu vou determinar quanto de volume eu quero para o meu paciente. Qual é o volume corrente que eu quero? Quanto que eu quero de volume minuto para o meu paciente? Calculei lá o VE40, né? Aquele volume minuto para gerar uma PCO2 igual a 40. Quanto que eu quero de volume? Então, aí eu vou fazer os cortes bem finos no ventilador mecânico, para que meu ventilador mecânico ele me dê exatamente quanto de volume eu quero. Qual é o VT6 do meu paciente? Vamos mostrar isso aqui, ó.
Qual é o VT6 do meu paciente? O VT6 do meu paciente foi 400. Ó, 400 é 6 ml quilo para o meu paciente. Qual é o volume minuto que eu quero para o meu paciente? O volume minuto que o meu paciente precisa para me dar uma PCO2 em torno de 40, que seria um valor de normalidade, é 6 litros. Bom, quanto de frequência respiratória eu preciso dar ao meu paciente com um volume de 400 ml para gerar para mim um volume minuto de 6 litros? Só é eu multiplicar. Se fosse 10, aqui dava 4 litros. Se for 12, vai dar 6 litros. Então, eu vou botar aqui a frequência. 12 não, vai dar 48. Se for 15, vai dar 6 litros. Então, eu vou botar uma frequência respiratória de 15 para gerar o volume minuto que eu quero, que é de 6 litros. Então, isso aqui, na verdade, serve tanto para ciclagem em PCV quanto em VCV. Agora, ciclos controlados, porque quando o paciente está autônomo, é ele que vai determinar a frequência respiratória dele. A gente vai trabalhar ali com pressões dentro de um limiar, de um valor que seja protetivo para o paciente, mas é o paciente que determina a relação em Zs, é o paciente que determina a frequência, é o paciente que determina quanto de volume corrente ele vai fazer, porque ele está livre, ele está autônomo. O que é que o ventilador mecânico ele está fazendo apenas pelo paciente? Garantindo suporte de O2 e percebendo quando o paciente negativa a pressão para gerar fluxo e auxiliar na ventilação mecânica, para o paciente não fadigar, por exemplo. Diga. Quando é que eu vou escolher PCV ou PCV de acordo com o paciente? Tipo, o que ele vai apresentar para escolher um desses parâmetros? Beleza. PCV ou VCV, para a admissão do paciente, são modos ventilatórios que a literatura fala que são idênticos. Quando que eu escolho VCV e não PCV para um paciente que está em ventilação mecânica, quando eu quero garantir o volume, eu quero controlar o volume que meu paciente vai gerar. Porque, por exemplo, se eu sei que eu preciso gerar... Se eu sei que eu preciso gerar um volume de 6 litros para o meu paciente, é isso que ele precisa para corrigir, por exemplo, uma acidose respiratória, eu não tenho por que ventilá-lo em PCV, entendeu? Eu vou ter que ventilá-lo em VCV, salvo aqueles pacientes que têm um pulmão com muita restrição volumétrica, um paciente que já está com o pulmão fibrosado, que se você botar ventilação controlada a volume, as pressões de pico e platô vão explodir, vão ser muito altas. Aí a gente vai ventilar a pressão, tá certo? Porque o que acontece com a ventilação a volume? Pense assim, porque eu não tenho aqui, né? Mas pense assim, eu tenho uma bexiga na minha mão, por exemplo, isso aqui talvez sirva. Isso aqui, essa bolinha aqui, ela tem um determinado volume. Isso aqui é a minha bola que está preenchida por ar, tá? Essa bexigazinha aqui. O ventilador mecânico está aqui, conectado a essa bexiga. E eu vou colocar um determinado volume que eu vou prefixar. Se eu colocar aqui 500 ml e aqui dentro dessa bola só cabe 100, o ventilador mecânico ele não vai parar de ciclar quando chegar em 100. Ele vai continuar empurrando o fluxo, até que bata os 500, porque foi o que você controlou. Independente. Só que se eu tenho uma parede muito dura, o fluxo vai entrar, porque você está mandando volume, só que a parede aqui está resistindo. O que é que vai começar a acontecer com a pressão aqui dentro? Ela vai começar a subir demais. Aí o ventilador ele começa a alarmar.
O que a gente tem hoje nos ventiladores mecânicos? Os alarmes, que são uma mão na roda para o físio. Porque se eu pego o meu ventilador mecânico, coloco ele numa ciclagem AVCV, meu paciente tem um pulmão que tem uma carga resistiva enorme, e eu vou ventilar em VCV e botei um ponto de corte lá de pressão de pico de 40, o ventilador ele vai entrar ventilando. Quando a pressão de pico bater 50, ele vai cortar o fluxo para não lesionar o alvéolo do paciente. E aí o ventilador ele vai ficar alarmando e vai ficar louco, ele vai ficar assim, ó. Aí começa, tem, alarmar, e ele fica assim. Ele não consegue gerar fluxo, porque quando ele vai empurrar mais e bate no pico de pressão, o ventilador corta o fluxo. E o paciente fica assim, sem conseguir respirar. Então o ventilador começou a alarmar, você bateu o olho, viu que está dando lá pressões altas na via aérea, pressão alta na via aérea, pressão alta. Você olhou para a coluna de pressão de pico, você está vendo que está batendo 40, o vermelhão lá acendendo, né, e alarmando, você sabe. Esse paciente é um paciente que eu não vou conseguir ventilar o volume. Eu vou ter que ventilar a pressão para proteger a via aérea dele. E aí você vai mudar o modo ventilatório. E o volume que você precisa, professor, a gente vai garantir como? Com frequência. A gente vai tentar largar a frequência para garantir o volume minuto que o meu paciente precisa. Entendeu, doutora? Professor, Sim. você consegue me ouvir? Consigo, pode falar. Esse volume corrente aí, 40 menos a FR, é menos ou é dividida? Não. Aqui não é menos. Não é menos. Legal, Will. Pronto. Melhorou? Uma setinha, ficou melhor? Sim, só que você poderia explicar de novo essa parte? Sim. Eu teria, por exemplo, ó, eu calculei ali o VE40 do meu paciente. Beleza? Vá me acompanhando aí no raciocínio. O VE40 do meu paciente deu 6 litros por minuto. Tá certo? Eu fui lá para o volume corrente em 6 ml quilo, peso para o meu paciente para fazer a ventilação protetora, e deu 400 ml. Quanto de frequência eu preciso, quanto de frequência eu preciso para garantir um volume de 6 litros? Então, eu vou ter que multiplicar, como você disse, o volume corrente pela frequência. Quanto foi que eu achei? 15. 15 de frequência vezes os 400 ml vai dar o meu 6 litros. Então, eu vou pegar meu ventilador, vou chegar lá, modo ventilatório, VCV, volume, 400 ml, frequência, 15, PIP, de 5, FO2, sei lá, 60%. E vou ciclar o ventilador. Na hora que eu iniciar o ventilador, eu sei que meu ventilador mecânico vai garantir 6 litros por minuto. Porque eu peguei o corte da frequência, peguei o corte do volume corrente, prefixei ele vai ter que me dar o volume que eu quero. Entendeu? Entendi, professor. Obrigada. Beleza. E você, Manu, entendeu aí? Sim, professor. Beleza, legal. Vamos lá. Então, essa partezinha que a gente entendeu também. Aqui, ó, a gente vai para o padrão fisiológico. Olha o padrãozinho fisiológico que eu disse a vocês. Ó, eu tenho um ciclo inspiratório, platôzinho da inspiração, e depois a fase ex. O ciclo inspiratório, 1 segundo, mais curtinho. O ciclo expiratório, 2 segundos, mais longo. Isso que a gente pré-programa no computador, no ventilador mecânico, é o que é fisiológico, tá? No ciclo inspiratório, ó, o que é que eu vou ver aqui no gráfico de pressão? Ó, que eu falei a vocês, ó, a pressão vai negativar, ó, o indivíduo vai fazer uma coluna de pressão negativa. E aqui no fluxo, o pico é inspiratório e a rampazinha aqui embaixo, a curva parabólica embaixo, é o fluxo expiratório.
Aquela parte de baixo é a parte expiratória da respiração do paciente. Beleza? Tranquilo? Então, aqui a gente vê no fisiológico, e aqui só chamar uma atenção para isso aqui que foi tão importante na COVID, né? Que são as zonas de West. As zonas de West foi descrita pelo autor, né? O West, que é um livro clássico aí de fisiologia respiratória, né? Todas as faculdades do Brasil, né, indicam fisiologia respiratória de West, né? O que foi que o West percebeu? Que no pulmão da gente, ventilação e perfusão aconteciam de formas diferentes. O que ele percebeu? Olha só, no ápice pulmonar, então eu tenho um ápice pulmonar aqui, o ápice pulmonar é uma zona de muita ventilação e pouca perfusão. Por que muita ventilação e pouca perfusão? Porque essa zona lá em cima é uma zona que está sofrendo mais com a gravidade. Então, assim, se eu tenho o ar menos denso do que o sangue, a tendência do ar é subir. E se o sangue é mais denso, a tendência dele é descer. Então, o que é que ele viu aqui, ó? Que a pressão arterial, aqui, ó, a pressão alveolar, perdão, ela é maior do que a pressão nos capilares arteriais e maior do que a pressão ali ventilatória, a pressão venosa, tá certo? Então, o arterial, ele está sendo maior do que a pressão no capilar e está sendo maior do que a pressão venosa. Aqui, quando eu chego na zona 2, né, na parte média do pulmão, a gente consegue ver uma inversão. A pressão arterial, ela passa a ser ligeiramente maior do que a pressão do alveolar e menor do que a pressão venosa, né? A pressão venosa aí continua menor que todas, beleza? E aqui embaixo, o que é que eu vejo? Eu consigo ver na zona 3 que a pressão alveolar, arterial, perdão, ela é maior que a pressão venosa e é menor do que a pressão alveolar. O que é que isso indica para a gente? Que essa zona é a zona que a pressão alveolar é a menor de todas. Essa zona é a zona que a pressão alveolar é a maior de todas. Isso indica que essa zona é muito ventilada e essa zona é pouco ventilada. Mas, em compensação, as pressões de sangue aqui, que são a pressão venosa e a pressão arterial, que a gente tem aqui, ela é muito pequena. Elas são extremamente pequenas. E aqui embaixo, a pressão arterial e a pressão venosa são as maiores. O que é que isso traduz para mim? Que a região da base pulmonar é uma região muito perfundida. É por isso que no raio-x de tórax, quando a gente olha, a gente vê essa trama vascular da base muito calibrosa, e no ápice a gente vê ela mais filiforme, né? Menos calibrosa. E essa zona é muito aerada, e essa zona daqui é menos aerada. A pressão de ar aqui é menor. E na COVID, o que foi que a gente fez? A gente pronou os pacientes. E quando a gente pronava os pacientes, o que era que a gente fazia? A gente mudava as relações. A gente jogava mais fluxo para as zonas menos ventiladas e mais perfundidas e jogava mais sangue para as zonas mais ventiladas e menos perfundidas. Por que isso, professor?
Porque no nosso tórax, o pulmão da gente, ele não fica exatamente na vertical. Ele fica num plano inclinado. O ápice pulmonar, ele se direciona mais para a parte anterior do tórax. E a base pulmonar se direciona mais para a parte posterior do tórax. Então, é como se o pulmão da gente ele ficasse num plano inclinado o tempo todo. Eu estou aqui em pé, meu pulmão está assim. Se eu ficar aqui de lado, ó, meu pulmão está meio assim, meio inclinado. Na hora que eu prono o paciente e faço isso, a força G na região do ápice aumenta em relação à base. Então, o ar ele tende a ir mais para a base e o sangue escorrer mais para o ápice pulmonar. Beleza? Então, isso aqui, pessoal, caramba, né? Salvou tanto paciente aí que estava desenvolvendo, né, pneumonite alveolar, fazendo aquele padrão de vidro fosco, igualzinho o SARA, né? O padrão do COVID era extremamente parecido com um paciente que faz pulmão de SARA, né? A diferença, assim, é só a etiologia, né? Que um normalmente é mais por bactéria e o outro era por vírus, né? Mas era muito parecido, tá? E aí a gente conseguia, nesses protocolos de ventilação, que levam de 18 a 24 horas, o paciente pronado, melhorar muito o paciente. Professor, eu posso fazer a despronação do paciente antes de completar o ciclo? Pode. Se você perceber, por exemplo, eu estava com um paciente que estava com troca de 110, né? A relação PF estava 110. A gente pronou o paciente, titulou a PIP, ventilou, ventilação protetora, 6 ml quilo, fez tudo, né? Padrão ISO 9001, né? Você físio formado na FADBA, botou o cara no padrão. Quando sei lá, 10 horas depois, o médico está lá, traz uma gaso nova, no outro dia de manhã, o paciente está com troca de 400 ou de 390, a acidose respiratória corrigiu, o cenário mudou. Não tem por que esse paciente que já tem 10, 12 horas pronado, mantê-lo pronado. A gente pode fazer a desprona do paciente e observar. Se o paciente piorar de novo, a gente pode voltar a proná-lo quantas vezes for necessário. Fazer a ventilação em pronação com o paciente para resgatar essas áreas aí de WESH. Beleza? Então, isso ajudou muitas pessoas, pessoal. Salvou tanta gente que vocês não fazem ideia. Eu mesmo ventilei muito em prona, né? Eu fazia VNI o tempo todo em prona, travesseirozinho embaixo do tórax, a cabeça mais pendente, né? Com o pescoço em rotação e fazendo ventilação pronado, o tempo todo pronado, tá? Eu vou mostrar aqui uma foto para vocês verem como que o paciente fica. Eu posso tirar? Porque na hora que eu botar aqui descartar, não, eu vou botar manter para não perder isso. Deixa eu mostrar aqui para vocês. E já está quase na minha hora, eu preciso avançar. Então, mais aí uns 15 minutinhos. Professor, daí você vai disponibilizar a aula do ano passado? Então, eu pedi para vocês gravarem, mas eu posso fazer isso. Agora, eu não sei se eu falei tanta coisa como eu falei hoje, mas não importa, né? Diga, Lu. Show de bola. Você me manda depois para eu ver se precisar editar alguma coisinha, eu faço a edição que precisar e eu mando para eles. Pode ser assim? Valeu, valeu. Aí os monitores aí eficientíssimos, né? Isso é muito legal. Deixa eu mostrar uma fotinha aqui para vocês. Não sei se minha irmãzinha apagou aqui, mas eu na época mandei essa foto para ela. O WhatsApp Web não pega até lá embaixo, não. Eu mostro a vocês lá na sala depois, tá bom? Eu mostro a vocês na sala. Vamos lá, doutores, ó.
Vamos seguir aí mais um pouquinho. Então, ó, na fase 1, o que a gente tem? O iniciozinho do disparo, né? Então, aqui pode haver a negativação da pressão. Se meu paciente estiver no modo espontâneo, ele vai negativar para iniciar a ciclagem. Aqui o ciclo INS e aqui a fase expiratória. Isso aqui no gráfico de volume. Aqui, da mesma forma, a fase de disparo. O ciclo inspiratório corresponde a tudo isso aqui, ó. E aí, depois, ele entra na fase expiratória, tá? Até um novo disparo aqui, tá? E aqui, a ciclagem à pressão, eu tenho o ponto do disparo, o pico, aí ele faz um platô aqui, normalmente com uma onda quadrada aqui, ó, e depois ele desce no ciclo expiratório. Então, isso aqui seria a fase expiratória, tá? Na ciclagem. Prof, Oi. agora o senhor me burlou todo, porque o senhor falou que o pico era o segundo ponto, mas o pico não é a parte mais alta da respiração? Sim, aqui. Aqui eu tenho um pico aqui eu tenho um pico aqui, e aqui o pico vai ser esse. O que eu quis dizer a você é que quando a gente está ventilando um paciente à pressão, a onda normalmente não é assim, a onda é assim. Entendeu? É uma onda quadrada, assim. Beleza? Que pode ser rampada assim ou pode ser assim, ó. Subir reta, se você zerar o rise time, e descer assim. Então, o pico vai ser aqui em cima. Essa vai ser a pressão de pico. Entendeu? Não tem por que bugar Sim. nada. Entendi agora. Beleza, legal, legal. Então, vamos lá, vamos seguindo. Aqui a gente tem o diagramazinho do ventilador mecânico, ó. Então eu tenho a válvulazinha de fluxo, né, o circuito do ventilador, com o ramozinho inspiratório, o Y, o ramo expiratório. Isso aqui é onde a gente coloca o sensor de fluxo do paciente. Aqui o ramozinho expiratório com a válvula exalatória, aqui, ó, tá certo? Aqui eu tenho um filtro do ventilador mecânico e aqui conectada a traqueirinha ao paciente, tá certo? Então, isso aqui é o diagramazinho do ventilador. Tudo isso é conectado à central, à CPU do computador. Ela vai ser um gerador de fluxo, né? Então, ela vai captar essas alterações de pressão dentro desse circuito, que você fecha o circuito com o paciente, e aí o ventilador vai começar a disparar. Então, aqui a gente tem dois modelos de circuito que a gente usa muito lá no hospital, né? Esse circuito aqui, ó, é o circuito do Maquet Servo S e dos ventiladores de transporte. Tem ventilador de transporte que usam dois ramos, como o Oximag, que a gente usa lá, da Magnamed, e tem ventiladores que usam um ramo só, como o BiPAP e o CPAP, tá? Aqui eu tenho o Y, o sensorzinho de fluxo, onde a gente coloca aqui o diamante, né, o cristal, e aqui onde vai pegar o bocal do filtro, tá? Aqui eu tenho, ó, um circuito do Inter 5. O circuito do Inter 5, ele vem com esses copos de condensação, para condensar e umidificar o ar. No Maquet Servo S, o umidificador fica dentro do ventilador mecânico, por isso que despreza esses condensadores aqui. Eu tenho aqui, ó, o local que vai encaixar o sensorzinho de fluxo, que é esse aqui, ó. E no Inter 5 a gente ainda tem um joelho, que é colocado aqui no ramo inspiratório. Então, lá na saída do ventilador mecânico, no ramo inspiratório, se conecta um joelhinho desse. Ah, professor, é preciso? É o que o fabricante orienta. A gente lá na prática, pessoal, isso se perde muito e a gente vai e conecta direto no ramo inspiratório e ventila os pacientes, tá? Mas o fabricante orienta a conectar aquele joelho ali na saída do ramo inspiratório, tá? Os modos de ciclagem básica que a gente tem, né? Ventilação controlada a volume. Nesse modo ventilatório, o volume corrente ele é pré-determinado, assim como a frequência e o fluxo, né? Então, esse é um modo
que é controlado a volume e ciclado a tempo ou a volume, tá? Na ventilação controlada a pressão, que a gente chama PCV, aqui o que a gente faz é controlar a pressão. A gente limita a pressão acima da PIP, que é a pressão inspiratória, e a gente cicla o ventilador a tempo. Então, o nível ele é pré-determinado, beleza? Aqui a gente tem, hoje em dia, a ventilação assisto controlada, que é igualzinha à ventilação controlada a volume ou a pressão, idêntico. Só que aqui permite que o paciente, se ele gerar um ponto de incursão ventilatória diferente daquilo que você botou de ciclagem básica, permite que o paciente entre. Então, é como se fosse um modo que alterna ali entre o controlado e o modo autônomo, um modo espontâneo, tá certo? Por isso que a gente chama de assisto controlado. Hoje em dia, esses dois modos aqui, ó, nos ventiladores microprocessados que a gente vê, todos eles vêm assim, VCV embaixo A/C e aqui PCV embaixo A/C. Porque o risco de lesionar o paciente é muito menor quando o modo é assisto controlado, tá certo? Ele permite que o paciente entre. Então, aqui a gente vê o modo controlado, né? A pressão, determinado ponto, dispara, né? Quando o paciente atinge um determinado ponto de pressão, dispara um ciclo inspiratório, atinge um pico e depois começa o fluxo ex, tá? No assisto controlado, ó, eu pré-determinei, o paciente vem aqui ventilando, observe que tinha sido uma relação de 4 segundos para começar um novo ciclo, só que aqui, com menos de 4 segundos, né, 3 segundos e meio, o paciente negativou a pressão e entrou. E aqui, de novo, ó, ele negativou a pressão e entrou. Então, ele entrou numa janela mais curta de tempo, por isso que assisto controlado. Eu tinha programado aqui nesse corte de tempo aqui, de, sei lá, 5 segundos, 6 segundos, o paciente fez 4 ciclos ventilatórios, e aqui para os mesmos 5 segundos ele fez 5, né? Então, ele entrou mais vezes do que ele entraria necessariamente. E o SINV é quando você faz isso de forma voluntária, você deixa o paciente ciclando no modo que é espontâneo, e você coloca dentro desse modo espontâneo, você predetermina alguns picos de fluxo que você quer gerar, 3 picos, 4 picos de fluxo. Para quê? Para mobilizar a secreção, para garantir mais volume para o paciente, enfim, né? Depende daquilo que você deseja fazer, tá? Então, assim, via ventilação mandatória intermitente sincronizada, nesse modo o ventilador permite a combinação de um ciclo controlado com ciclos espontâneos, como eu tinha dito a vocês. PSV é um modo de desmame, é um modo que o paciente fica autônomo o tempo todo, né? Então, é um modo que o paciente cicla espontaneamente o tempo todo. O que a gente faz? A gente normalmente determina uma coluna de pressão positiva, inspiratória, e uma coluna de pressão positiva expiratória. Então, a gente determina uma PIP e determina uma coluna de pressão inspiratória e o paciente fica ventilando em um bilevel de pressão, tá? No CPAP, a gente determina uma única coluna de pressão positiva, que normalmente é a pressão acima da PIP, e o paciente ele fica ventilando o tempo todo com aquela pressão acima da PIP, e a expiração do paciente fica espontânea, tá? Contra essa resistência que você pré-determinou, tá? A diferença do EPAP é que no EPAP não tem nenhum tipo de suporte ventilatório, e no CPAP você tem uma coluna de pressão positiva que gera assistência durante os ciclos inspiratórios do paciente. Então, aqui a gente vê, né, esse modo de ciclagem aí do CPAP, o tempo todo ali com pressõezinhas positivas, né, seja na fase INS, na fase EIS, o paciente está experimentando um ciclo de pressão positiva, tá? E aqui a gente tem modos de ciclagem avançado. Eu vou parar a aula aqui, que como eu disse a vocês, eu precisava sair, né, eu preciso sair. E eu queria que vocês dessem uma olhada, dessem uma estudada nesses modos de ciclagem avançado, tá? Ventilação volumétrica assistida com pressão de suporte,
ventilação com pressão regulada com volume controlado, o NAVA, que é um modo muito interessante, o ventilador ele dispara um ciclo inspiratório quando ele percebe que há uma diferença do potencial de ação no diafragma, então ele capta, né, a variação de potenciais de ação diafragmático, e isso faz com que o ventilador ele cicle, é considerado hoje o modo mais fisiológico que existe, é o NAVA. O PAV, que é a ventilação proporcional assistida, eu já estou indo. E o APRV, que é a ventilação por liberação de pressão nas vias aéreas, beleza? Então, eu queria que vocês dessem uma olhada nisso aí, e a gente continua daí na próxima aula. Professor, rapidinho. Você conseguiu observar lá aquela questão da CPAP, da prova? Sim, eu vou olhar aqui, Luil. Não esqueci de ver, não. Tá certo?